Queridos, muitos irmãos, muitos pastores, muitas pessoas que nos conhecem sabem o tempo que temos trabalhado na área de família, a nossa própria família. 48 anos de casados, 4 filhos, todos servindo a Deus, 11 netos, jovens hoje, todos servindo a Deus. Qual é o segredo? Por que casamento é coisa séria? Por que alguns estão tentando mudar o padrão de casamento que a Bíblia estabeleceu, que Deus estabeleceu diante da criação do mundo? Seja vivendo como casado antes de casar, ou vivendo junto como se fosse casado, sem aliança. Como tratar com isso? Então muitos têm perguntado, Giovanni, nós precisamos saber ou argumentar biblicamente, porque muitos acham que casar, assumir uma aliança diante de Deus, diante dos homens, não é mais necessário. Então eu queria ler alguns textos com vocês e a gente meditar nisso. Casamento é coisa séria. Primeira coisa, então, que eu quero colocar para você que estiver vendo esse vídeo. Primeira coisa, você ainda crê que toda a Escritura é divinamente inspirada e ela é útil para o ensino, para a repreensão, correção, educação na justiça, para que o homem de Deus, ou mulher de Deus, sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra? Então essa primeira pergunta está lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Você ainda crê que toda a Escritura, a Bíblia, é inspirada por Deus? Ou você acha que é relativo? Tem coisas na Bíblia que pode ser, e tem coisas que não, e tem coisas que eu até acho que é Deus. Bom, se você não crê que toda a Escritura é divinamente inspirada, que ela é a palavra, são os princípios, é o próprio coração de Deus, para o ser humano caminhar no centro da vontade de Deus, se você não crê, então pode desligar esse vídeo e não vai ter valor nenhum para você. Mas se você crê e ainda quer saber o que Deus diz na sua palavra a respeito desse assunto, casamento, aliança, nós vamos continuar. Queremos que você continue junto, tá bom? Então, primeira coisa que eu quero ler com vocês é que, não vou ler, vou citar, alguns eu vou ler, esse eu vou citar. Você sabe que quem criou o homem, quem criou a mulher, quem estabeleceu o casamento, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Se unirá, aqui a palavra no original é dabak, é colar, grudar, a primeira relação sexual, especialmente da virgindade, está lá em Deuteronômio 22, você pode conferir lá, a virgindade, o sangue é uma aliança, o derramamento do primeiro sangue da virgindade é uma aliança que se estabelece entre um homem e uma mulher. Então, casamento é coisa séria. Foi Deus que estabeleceu antes de haver qualquer coisa. A primeira coisa mais linda que Deus criou na terra foi o homem e mulher. E vi Deus que era muito bom. E Deus os abençoou e disse, sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Com o quê? Com a minha imagem, a minha semelhança. Esse é o projeto de qualquer casal que minimamente entenda que Deus estabeleceu o homem e a mulher na terra e o casamento para ser a imagem de Deus aqui na terra e multiplicar o próprio Deus aqui na terra. Então, com base só nisso, eu quero só meditar com vocês num texto que é fortíssimo sobre isso, como Deus considera o casamento uma aliança que ele fez com o homem e com a mulher, com um propósito de ser a própria imagem de Deus na terra e se multiplicar na imagem de Deus na terra. Aí, eu tenho outros estudos sobre isso, as principais investidas de Satanás no casamento, começa lá em Gênesis 3, depois Gênesis 6, e aí eu faço um panorama de como o diabo tem ódio do casamento, porque ele sabe qual é o projeto para a vida de um homem e de uma mulher, que verdadeiramente estão entregues para serem a imagem de Deus e multiplicarem.
E aí, mas chegou agora, eu vou ler com vocês Malaquias 2, se você puder, pega aí, tá? Que é o último livro do Antigo Testamento, que é a última vez que Deus fala com o seu povo, antes de ficar 400 anos não falando mais. Deus cansou, e agora nós vamos ver do que Deus cansou, que toda a história do povo de Deus, que sempre foi marcada pelo quando eles vamos dizer, relaxaram, desconsideraram a aliança do casamento, entrou em decadência o povo, e Deus entregou o povo à escravidão e a tantas coisas. E aqui então é a última vez que Deus fala pelo mesmo problema que nós vivenciamos hoje. Como diz Mateus 24, Lucas 17, os homens comiam e bebiam, na vida do Senhor Jesus, os homens comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Até que veio o dilúvio e destruiu a todos, e eles nada perceberam. Estamos vivendo exatamente isso. Mas aqui é antes do Novo Testamento. A última vez que Deus fala com o seu povo, e começa falando com a liderança. Malaquias 2. E agora esta advertência é para vocês, ó sacerdotes, Deus falando. Se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, olha que aqui o contexto é honrar o nome de Deus. Diz o Senhor dos Exércitos, lançarei maldição sobre vocês e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não me honram de coração. Está falando aqui para os líderes. Mas nós sabemos que no Novo Testamento todos nós somos sacerdotes. Todos nós representamos Deus. Todos nós somos a expressão de Deus aqui nessa geração. Mas aqui vamos dizer que também isso aqui na igreja começou com líderes não honrando o Senhor. Mas no que Deus reclama aqui, que diz que ele vai amaldiçoar até as bênçãos desses sacerdotes que não honram. Aí o versículo 3 diz, por causa de vocês eu destruirei a sua descendência. Uau! Esfregarei na cara de vocês o excremento dos animais oferecidos em sacrifício e em suas festas e lançarei vocês fora com os excrementos. Olha a ira de Deus, porque não estavam honrando a Deus. A maldição até sobre as suas bênçãos. E aqui ainda amaldiçoarei, destruirei a sua descendência. Olha só, liga isso com Gênesis 1. Quando Deus criou o homem e a mulher à sua imagem, e 28, e os abençoou, e disse, sejam férteis, multipliquem. Aqui está dizendo, eu vou destruir a descendência de vocês, porque vocês não honram o meu nome. Então vamos entender o que Deus está assim tão irado de dizer que até as ofertas de vocês, o excremento dos animais que vocês oferecem, eu vou jogar vocês no meio dos excrementos. Uau, que Deus! Não se prega mais sobre um Deus assim. E aí continua. 4. Então, vocês saberão que fui eu que lhes fiz esta advertência para que a minha aliança com Davi fosse mantida, diz o Senhor dos Exércitos. 5. A minha aliança com ele foi uma aliança de vida e paz, que na verdade lhe dei para que me temesse. Então começa a falar de aliança. Começou com Levi, a genealogia sacerdotal. E que aliança é essa que Deus diz, temam, mantenham essa aliança. Vamos continuar. Aí vocês podem ler mais à frente. Eu quero pular agora para o versículo 7, 8, depois você pode ler, tá? O 9, o 10, aí eu vou começar no 10 então. Vamos entender a fundo por que Deus está tão irado. Porque aqueles que ele escolheu para ser sacerdote, referência, a boca de Deus, a expressão de Deus, no meio do povo de Deus, tinham quebrado a aliança. Olha só, versículo 10 agora de Malaquias 2. Não temos aí os sacerdotes, o povo dizendo, não temos todos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Ó, reporta a criação. Chama Deus como Pai. Somos evangélicos, sou líder, estou no ministério tal, sou pregador.
Por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns com os outros? É o povo perguntando, Deus, o que tu está reclamando? No que nós fomos infiéis? A tua aliança? A aliança que tu fez com os nossos antepassados, eu diria, a aliança que tu fez lá com Adão e Eva. Aí Deus mesmo responde. É interessante que aqui é Deus falando. Ele fala o que o povo fala e ele responde o que o povo pergunta. Então Deus responde, Judá tem sido infiel. Uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casaram com mulheres que adoram deuses estranhos. A aliança que Deus está reclamando aqui é casamento. Casaram com mulheres estranhas. Casaram fora da aliança com Deus, com pessoas que não têm aliança com Deus. Dizendo que tem aliança com eles, dizendo que Deus é Pai, dizendo que fomos criados pelo mesmo Deus, mas casando com pessoas fora. Casando aqui mantendo essa união conjugal com pessoas descrentes. É a primeira coisa que Deus aponta. Como é que pais hoje aceitam que filhos namorem e casem com incrédulos? Mas um dia ele vai se converter. Para! Deus não muda. Vai lá para 2 Coríntios capítulo 6, aborda a mesma coisa, que comunhão há entre luz e trevas, entre o crente e o incrédulo, entre a aliança e fora da aliança. Uau! Então, versículo 12. Que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso, seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos exércitos. Seja quem for, e aqui pega no homem. O homem é que tem que ter atitude. O homem é o cabeça, o homem é o primeiro que Deus criou. Ao homem Deus entregou toda a autoridade. Do homem Deus tirou a mulher para depois uni-los de novo num mesmo propósito, multiplicar a imagem de Deus. Então, homens, está aqui. Seja lançado fora, mesmo que esteja trazendo oferta, mesmo que esteja envolvido no ministério. Uau! 13 agora. Agora o negócio fica forte. Agora vai aclarar por que casamento é aliança. E é aliança diante de Deus. Com um propósito de Deus. Olha só o 13 como Deus deixa claro. Deus falando. A outra coisa que vocês fazem. 2 pontos. Enchem de lágrimas o altar do Senhor. Choram e gemem porque ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceitas com prazer. E vocês perguntam, Deus falando, por quê? Aí Deus responde, é porque Deus é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, porque você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Uau, fica claro. Primeiro para nós homens, o homem que tem que assumir que o meu casamento é uma aliança minha com Deus e minha com uma mulher, que Deus trouxe. Olha só, por quê? Por que Deus não aceita mais as minhas ofertas? Por que Deus responde? É porque Deus é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade. Deus é testemunha, isso no original, Deus está junto. Deus vê quando um homem se une a uma mulher fora de uma aliança, totalmente fora do projeto de Deus. De um homem que conhece a aliança com Deus, vive em aliança com Deus, casa fora de uma aliança com uma mulher, traz uma mulher para junto, para viver como casal fora de uma aliança, ou agora aqui já não, ele está em aliança com uma mulher e é infiel a essa aliança. Meu Deus do céu, Deus é testemunha de tudo isso. Olha só, mulher do seu acordo matrimonial. Não existe casamento sem um acordo, uma aliança, sem um compromisso um com o outro diante de Deus. Então não é questão de igreja, religião, ou pastor, ou Giovanni. Não, é Deus no negócio. E aí continua o versículo 15 de Malaquias 2.
Não foi o Senhor que fez um só? Olha só, agora reporta Gênesis 2, 24. Lá a criação, casamento é um projeto de antes da criação do mundo. Efésios 1, versículos 3 ao 5. Deus é nosso Pai, Deus nos adotou em Cristo antes da fundação do mundo. Deus já projetou ter filhos antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos filhos e multiplicarmos filhos para Deus, para que Ele seja pai dos nossos filhos. Por isso que antes Deus falou, não, eu vou amaldiçoar, eu vou destruir a descendência de vocês, porque vocês não entenderam que através de você, homem, de você, a mulher, numa aliança com Deus, Ele quer a descendência de vocês. Já vai falar agora aqui na frente. Olha só, olha só. Então olha que diz, e não foi o Senhor que os fez um só, versículo 15? E em corpo e em espírito eles lhes pertencem. E porque um só, quer dizer, Deus agora reivindica a união de um homem e de uma mulher, é uma união de corpo e espírito, não é sentimento, alma. Ai, a gente sente atração pelo outro, a gente se ama. Que se ama? Se ama, amor é de Deus. E é só o amor de Deus une em aliança. Olha só. E por que um só? E por que um só? E em corpo e em espírito, eles lhe pertencem. Então, uma união de um homem e uma mulher é algo que é de Deus. E por que um só? Reporta Gênesis 2 de novo, o projeto criacional. E olha só agora, irmãos, esse aqui é forte. Porque ele desejava descendência consagrada. Por que que a aliança é importante no casamento? Não é importante, é fundamental. Uma unidade diante de Deus, espírito e corpo. A alma passa, os sentimentos passam, todos experimentam por isso. Mas uma aliança em corpo, casamento, em espírito, diante de Deus. Essa aliança é que Deus deseja descendência consagrada. Essa palavra consagrada, no original é Elohim. Elohim é o plural de Eloá. Eloá é Deus. Elohim, deuses. Então o que Deus continua desejando num casamento? Que tem unidade e aliança diante dele. É a descendência de seres divinos. A tradução no original. Descendência de filhos consagrados para Deus. Porque o pai e a mãe estão em aliança com Deus. Num casamento, seus filhos serão filhos divinos, filhos de Deus, Elohim. Essa palavra Elohim, queridos, é a mesma palavra que diz, e criou Elohim os céus e a terra. E disse Elohim, haja firmamento, o sol, a lua, e disse Elohim, o próprio Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, deuses, é que Deus quer reproduzir através de um casamento de aliança. Uau! Ao contrário que nós vimos nos versículos anteriores, quando um casamento não é de aliança com Deus, a descendência, Deus mesmo que vai destruir e vai transformar em maldição até as bênçãos. Porque para Deus, casamento é aliança eterna. Vamos na sequência ver isso. Quem não quer fazer aliança num casamento diante de Deus e diante dos homens, porque daí é uma questão de garantia por amor ao outro. Se na justiça humana eu estou casado, se eu morrer, ele tem privilégios, ele tem garantias. Até a injustiça do homem se torna justa com uma aliança uma certidão de casamento. Muito mais diante de Deus, a nossa descendência vai ser descendência divina. Uau! E aí então diz ainda o versículo 15, né? Portanto, vou reler o 15 todo, que é fundamental, Malaquias 2,15. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito eles lhe pertencem? E por que um só? Porque ele desejava descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Então, o homem que não quer casar, ele não quer ser fiel nem a Deus e nem à sua mulher.
A mulher que não quer casar diante de Deus numa aliança e diante dos homens, ele não quer ser fiel nem a Deus e nem ao seu cônjuge. Se não der certo, a gente troca. Não tem papéis para mudar. Mas a eternidade muda. Já vamos ler daqui a pouquinho. A eternidade muda. Aí diz Deus no 16: eu odeio o divórcio. Diz o Senhor, o Deus de Israel. Deus odeia o divórcio. Aqui a palavra divórcio é separação. É despachar o outro. Deus odeia que eu falte com uma aliança. Por isso que quando diz adultério, adultério significa moichos ou moixal no original grego. Significa infidelidade a Deus e infidelidade ao cônjuge. Interessante. Adultério. Por isso que a vez Deus diz adúlteros. Mas está dizendo porque são infiéis a Deus. Porque só quem não quer fazer aliança com Deus, não quer aliança com Deus e não quer aliança e fidelidade com o seu cônjuge. Só que vai ter a consequência sobre a sua descendência e suas eternidades. Olha o que diz agora. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis a Deus e a quem está do meu lado. Como casamento e não como experiência de test drive. 17. Vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras. Deus falando. Como o temos cansado? Vocês ainda perguntam. Deus falando. Deus. Como o temos cansado? Vocês ainda perguntam? Quando dizem, todos os que fazem mal são bons aos olhos do Senhor. Ele se agrada deles. E também quando perguntam, onde está o Deus da justiça? Olha, irmãos, é exatamente isso que estão dizendo, que Deus aceita tudo. O importante é que eu vá na igreja, que eu pregue, e não interessa a minha aliança, porque aqui o contexto é a aliança diante de Deus e a aliança de um homem com uma mulher e de uma mulher com um homem. É essa aliança que diz que, não, Deus aceita. Todos os que fazem mal são bons aos olhos de Deus, ele se agrada dele. Deus não se agrada de quem não tem aliança com ele. E se não tem aliança com ele, não faz questão de aliança de casamento. Porque não entendeu que casamento não é um projeto seu, nem meu. Casamento é um projeto de Deus, é uma aliança de Deus com o homem, de multiplicar ele mesmo aqui na terra através de um homem e de uma mulher. Porque Deus é amor. É o amor que une um casamento, não são os sentimentos. Por isso que em espírito e em corpo, eles são um só e lhe pertencem. Porque os sentimentos passam, mas a aliança em espírito e no corpo, na fidelidade do corpo, meu corpo pertence à minha esposa e o corpo da minha esposa pertence a mim, cara, isso é aliança. Está entendendo? Deus não aceita. E aí quando pergunto, onde está o Deus da justiça? Então responda. Você precisa casar? Você precisa ter uma aliança diante de Deus como homem, como mulher, um com o outro, em espírito e em corpo. Vocês precisam estar ligados numa aliança por autoridade espiritual, para ter uma cobertura, um alicerce, um fundamento espiritual. Você precisa ter também, diante da justiça de Deus, que é através dos homens, você assinar um papel de compromisso até o final da vida com alguém que você está dizendo que é sua esposa ou seu marido, ou é namorido, que só vai até onde vamos ver os sentimentos. Não, aliança é espírito e corpo, aliançado um só diante de Deus. Por quê? Porque Deus tem uma descendência divina através da minha aliança com ele, da minha aliança com a Beth. Hoje os 4 filhos, 11 netos, hoje somos 21, fora os filhos espirituais, que Deus, através dessa aliança do nosso casamento, Deus tem multiplicado muitos filhos espirituais. Muitas pessoas que se inspiram, mesmo nos nossos defeitos, quem vive perto da gente sabe. A aliança estabelece um projeto de Deus. E aí eu quero finalizar com
com mais um texto. Hebreus 13, versículo 4. Hebreus 13, versículo 4. Ah, mas o que tu está lendo aí, Giovanni? É Antigo Testamento. Não, meu irmão. É o Novo Testamento. Porque deixará pai e mãe, se unirá a sua mulher, se tornarão dois uma só carne. Tem várias vezes no Novo Testamento. Mateus 19, tem lá Efésios 5, 30, 31. Então, é o mesmo projeto. E aqui, então, Hebreus 13, 4 é forte. Muito forte. Para que você estabeleça uma aliança com a pessoa com quem você diz que quer casar, ou diz que vive como casado, sem aliança. Olha só, Hebreus 13, versículo 4. O casamento deve ser honrado por todos. Você está incluído nisso. Honrado significa dar valor, atribuir peso. É algo sério o casamento. Todos devem considerar algo sério. E aí continua. O leito conjugal conservado puro. A palavra no original é coitus. O lugar onde o espírito e o corpo se tornam um. O leito da relação íntima de um casal deve ser conservado puro. Só se for um casamento honrado. Um casamento estabelecido numa aliança de Deus e com Deus. O leito conjugal conservado puro. Olha só agora, filhas. É muito forte. Pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Deus julgará. No original, Deus vai separar. Vai ficar fora do arrebatamento. Não vai herdar o reino do céu. E vemos Malaquias 2 dizendo bem claro. Deus vai entrar com ira. Porque estão mexendo na coisa mais santa que Deus deixou na terra, mais honrada que deixou na terra, um filho e uma filha de Deus, honrados em aliança num casamento. Porque se tiver relação antes do casamento, Deus julgará os imorais, palavra no original é pornôs ou porneia, é relação sexual fora do matrimônio, antes do casamento, ou fora do casamento, ou relação intrafamiliar, ou relação homossexual, ou qualquer tipo de relação que não seja do leito puro de um casamento, é a palavra pornôs, ou porneia, é a mesma palavra que está lá em Mateus 19, que alguns confundem, né? Não vou entrar nisso agora, tá? E Deus julgará também os adúlteros, que são os infiéis. Aqui é moixos ou moixal. É infiel a Deus e infiel ao seu casamento, seu corpo entregue para outro. Seu corpo pertence ao seu cônjuge, mas eu pego o meu corpo, maculo o leito conjugal e exponho o meu corpo com outro. Está lá em 1 Coríntios 6 também, bem forte isso. Tá? Então, quando nós falamos aqui casamento, nós não estamos falando, vamos fazer uma festa, nós não temos dinheiro para fazer uma festa. Para! Não é festa, é aliança. Quantos casamentos nós já fizemos, o casal que está ali numa célula, ou num grupo familiar, ou num grupo pequeno, aqui em Pissarra a gente chama de GAF, Grupo de Apoio à Família, que a gente pega um casal que não está aliançado com Deus, e eles entendem isso, vamos pegar ali aquele grupo, cada um traz um prato, e a liderança, aqueles que são reconhecidos como autoridades de Deus ali naquele grupo, estabelecem, o casal declara essa aliança um diante do outro e diante dos irmãos, não só de Deus como testemunha, como nós lemos em Malaquias, Deus, mas também de outros irmãos tem testemunha. Eu estou estabelecendo uma aliança com a minha mulher, e a mulher estou estabelecendo uma aliança com o meu marido, e por isso que quando eu faço o casamento, eu não digo, repete comigo, eu declaro que vou ser fiel na vida, na morte, não, repetir palavra não, tem que ser do coração. A minha aliança tem que ser do coração. Aí a gente sempre define, fala do coração. Ou se tem dificuldade, escreve o que você quer colocar como a tua aliança com a pessoa que você está ali agora, diante de Deus e na testemunha também de irmãos próximos. Não é a festa, é a honra de um casamento. É a aliança de um casamento. Quer fazer festa? Faz. Mas não é isso que pode limitar a minha aliança. A honra de um casamento, que deve ser honrado por todos. E o leito conjugal, aí, a partir dessa aliança, e da aliança com os homens, vai lá, faz,
Estabelece que se você morrer ou se você tiver dificuldade, a extensão da tua vida está documentado num cartório, num contrato, ou seja, lá numa certidão de casamento. Porque a minha aliança até que a morte separe. Se um dia a morte separar, também no cartório, também diante dos homens, o meu cônjuge tenha respaldos, tenha a sequência do meu amor e da minha aliança com ela. Que Deus abençoe. Medita nisso. Se ainda toda a Escritura é divinamente inspirada, é a palavra de Deus, não é o Giovanni. Estabeleça a aliança do seu casamento. Torne o seu relacionamento um casamento honrado. Santifique o leito conjugal numa aliança com Deus, com os teus irmãos próximos e também diante dos homens, num casamento civil. Amém? E depois mantenha-se fiel a esta aliança, porque os teus filhos, Deus tem compromisso com a tua descendência, filhos, netos e bisnetos, e de geração em geração, a tua memória, a memória do casamento honrado de vocês, vai se estabelecer, vai abençoar a descendência que Deus deseja. Descendência de filhos de Deus, através de vocês. Um beijo.